Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o nosso canal Cidade Refúgio, um lugar para compartilhar conhecimento. Esse é o nosso propósito. Falar de ideias, de pensamento. Privilegiado aqui é o pensamento, beleza? Então, e dando início, né, aos nossos trabalhos, né? Não sei se você já teve oportunidade, né, de ver outros vídeos que eu tinha no outro canal, Andréia Psicologia, mas basicamente aqui a base central é a mesma, né? Nós vamos falar basicamente de ideias, do pensamento, de psicologia, da vida, né? Vamos falar da vida aqui. E hoje nós queremos começar trazendo pensamento crítico. O que seria o pensamento crítico? O que é o pensamento crítico? Pensamento crítico, como que eu produzo? Como é que eu de fato sei que tenho o pensamento crítico? Como que eu sei que eu tenho pensamento crítico? Bom, gente, o que eu acabei descobrindo desde o canal antigo que eu fiz lá em 2017, 18, é que o assunto ele é bem amplo. Ele é bem amplo e, obviamente, com honestidade, não há como se esgotar isso num vídeo. E o meu propósito aqui não é ficar muito tempo falando, não. Eu quero passar muito tempo com vocês falando, conversando e trocando. Só que assim, não quero fazer vídeos longos, quero fazer vídeos curtos. Essa é a minha ideia. Então, assim, hoje, o que eu vou trazer, basicamente, a respeito do pensamento crítico, porque eu quero desenvolver isso ao longo de um tempo. Por quê? Porque eu percebo no meu dia a dia que, infelizmente, a gente, como não posso falar infelizmente, eu acho que eu também já apaguei vários vídeos, eu também não vou ficar toda hora consertando, porque é o humano, é o natural. Eu sou humana, natural. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, o nosso humano, o nosso natural, mas usando o nosso raciocínio, usando o pensamento crítico, usando o nosso potencial. Nós temos um potencial, você tem um potencial, você é inteligente, né? Tenho certeza que alguns que vão assistir o vídeo até vão chegar assim, poxa, eu não sou inteligente porque eu passei por isso, por isso, por isso. Às vezes eu penso isso também. Só que as inteligências, segundo a psicologia, elas são múltiplas. Então a gente não tem que ficar se penalizando com complexo de inferioridade porque errou em algum momento, em alguma ação, com alguém, uma determinada situação, porque a gente é falho. Mas se nós estamos vivos, e nós estamos, eu estou aqui, você está aí me assistindo, estamos vivos. Isso significa que nós temos outra oportunidade para fazer diferente, para pensar diferente. Porque se a gente não pensa outras possibilidades, provavelmente a gente vai ficar no mesmo pensamento, uma coisa só, e repetindo comportamentos e padrões. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser feliz, né? A gente quer que as coisas deem certo. Ainda que tenha dado errado em algum momento, que a gente esteja se penalizando e todo complexado, todo triste e infeliz, nós estamos aqui, nós estamos vivos. E isso significa que nós temos mais chances, ok? Hoje é mais uma. Amanhã a Deus pertence. Então hoje nós vamos falar, gente, do pensamento crítico. E eu pretendo falar isso por mais alguns vídeos, né? E eu conto com vocês, tá?
Então vamos lá direto para o assunto. O negócio é o seguinte: para termos um pensamento crítico, a princípio, logo de cara, o que a gente vai precisar para ter um pensamento crítico? Para ter certeza que o nosso pensamento é crítico, a gente precisa de ceticismo. E o que é ceticismo? O que vem a ser ceticismo? E na verdade não é qualquer ceticismo. Primeiro a gente vai entrar no que é ceticismo. Ceticismo é um termo que vem do grego, é a palavra skepsis, significa exame. Olha que maravilha. Skepsis significa exame. Então, cético, o termo cético, na sua origem do grego, ele não significa uma pessoa que é incrédula, que não acredita em Deus, que não acredita em nada. Não é isso que é ser cético. Ser cético é uma pessoa, é uma ação, atitude de examinar em sua raiz, eu digo, em sua raiz. Beleza? Então, assim, a gente precisa, para ter pensamento crítico, a princípio, já de cara, ter essa atitude de examinar o que é colocado diante de nós, as coisas que nos são ditas, as notícias que a gente tem acesso, né? Seja pela internet, seja pela televisão, seja alguém venha nos trazer, seja alguém nos trazendo. A gente precisa ser cético. A gente tem que achar que a pessoa é um mentiroso? Não é isso. É um ceticismo gentil, não é qualquer ceticismo. O ceticismo gentil, entendendo o termo que vem da Grécia, em sua origem, ele quer dizer exame. Então, pensando num médico, infelizmente hoje a gente está tendo muitos relatos de pessoas que vão ao médico, eu mesma já passei por isso, de chegar ao médico e o médico olhar para minha cara e já ir falando um monte de coisas. Ou seja, ele não está me examinando, tá? Se ele olha para minha cara, se ele não me toca, se ele não me pergunta, né? Se ele não me questiona como eu estou, como o meu corpo costuma se comportar, e até para que ele possa entender o que foi que me levou até ali, no caso do médico, estou dizendo, não é? Então, é fundamental, gente, a gente entender para que se possa ter um pensamento crítico efetivo, básico, 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 de cara, é fundamental se ter ceticismo gentil. O que é isso? É eu examinar com abertura, não é? Sem abraçar logo aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Aí talvez você pense assim, meu Deus, ainda mais as pessoas que, né, têm relação com Deus, que vão à igreja, às vezes têm relação, questão com a autoridade, né, e respeita, e o que eu acho ótimo, que eu acho fundamental, eu acredito, né, como está escrito lá em Romanos no capítulo 13, que é Deus quem constitui as autoridades, e eu acho e acredito que tem que ser respeitadas sim, porque como está escrito que quem se insurge contra as autoridades se insurge, na verdade, contra Deus. Então, eu acredito que a gente tem que ter, acho que é importante a hierarquia. Quando em posição de autoridade, eu acho fundamental ser obedecida, e quando em posição e quando estou com alguém superior, acho fundamental obedecer também, né? Então, eu acho que isso faz parte, beleza? Então, outra coisa, a própria Bíblia fala, né, Jesus ele falou assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Então, é fundamental, né, o exame. O próprio Deus, creio eu, segundo esse texto, incentiva, né, a pessoa a ser aberta, mas ao mesmo tempo ser atenta, né? Lembrando sempre, né, do que está escrito também lá em Jeremias, no capítulo 17, que diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua confiança. Então,
Eu acho que para início de conversa, né, voltando com o vídeo agora, eu espero, né, já indo para a conclusão desse vídeo, não esgotando o assunto de pensamento crítico, porque é muito amplo e tem muitos outros pontos importantes para se atentar, para que nós possamos, de fato, em verdade, dizer que estamos tendo um pensamento crítico. Beleza? É isso aí, gente. Por hora, tá bom, né? A gente se vê amanhã, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.